Paz do Senhor. Quero, antes de qualquer palavra, homenagear as mulheres pelo trabalho de ontem, as amadas do Pai. Que Deus possa cada dia prepará-las mais para acontecimentos bem maiores. Então, parabenizo a todas aquelas que aqui estiveram. Eu soube que foi uma bênção. Não pudemos estar aqui, mas estávamos também fazendo alguma coisa para o Senhor. Enfim, que Deus abençoe a todas, em particular a direção das amadas do Pai, pelo trabalho de ontem, e também homenagear os honrados, pelo trabalho que tiveram. Eu pude ver aí todas as filmagens, também não pude estar lá, porque estava aqui com as crianças, e pude ver a bênção que foi. Então, Deus está cuidando de tudo, e há de honrá-los de uma forma muito especial. Então, não percam essas oportunidades, porque a igreja faz ofertando a você. O intuito da igreja é alegrar o teu coração. Então, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado. Quero reforçar aquilo que venho falando com os irmãos. Eu até comentava isso com alguns pastores, e eu dizia, tem hora que eu quero questionar o Senhor, por que eu esperei 74 anos para ter uma visão missionária? Eu falo, Senhor, pelo menos 20 anos antes, não é? Podia, o Senhor disse, eu tenho tempo determinado para tudo. Se é agora, é agora. Então, eu peço aos amados que nos ajude. Ontem conversava com 2 pastores que cuidam lá de Chilibene, e comecei a dizer a eles algumas coisas, e eles choraram de tanta alegria. E disseram, nós ainda vamos nos dedicar muito mais, porque nós sabemos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Então, queremos apadrinhar as 120 crianças, órfãos dos pais, órfãos de pai e de mãe, muitas vezes assassinados, presos, mortos por inanição, por muitas vezes abrir mão do mínimo de comida para os filhos e eles mesmos não se alimentarem e não conseguirem resistir à caminhada. Então, a Carol está dando aula hoje lá para as crianças, sobre missão. Então, eu continuo pedindo aos amados que nos ajude a abraçar estas 120 crianças, alimentá-las, porque elas comem 2 vezes por semana, e os outros dias elas comem um angu de raspa de mandioca com água, para poder dormir e poder resistir à fome. Então, eu dizia a eles ontem, Deus há de nos permitir, no mínimo, que elas comam 1 vez por dia. Pelo menos. Nós comemos 3, 4, tem gente que vai 7, 8. E se não brecar, não para, nem dorme, porque come até madrugada. E nós, às vezes, comendo tantos momentos, sentimos fome. E eu olhava aquelas crianças que, às vezes, aparecia toda a costela, profundo aqui, e com tanta alegria. E nós tendo tudo, muitas vezes,
não temos alegria de fazer algo que alegre o coração do Senhor. Então, Deus abençoe aqueles que já se inscreveram. Eu estou planejando para trazer toda a organização para aqui, porque Xilibene está no sul de Moçambique e foi dado à igreja de São José dos Campos, a nossa igreja, para cuidar do sul de Moçambique. Então nós vamos cuidar, Deus há de nos dar condições. É R$50 por mês para dar comida todos os dias para uma criança. 50. É metade de uma pizza. Dos lugares mais baratos. Metade. Metade de uma pizza nós vamos cuidar e dar comida, inclusive um pouquinho melhor do que aquela que elas comem 2 vezes por semana. Então eu peço que você abra o teu coração, procure a mim, procure a Carol, ela é que está cuidando, o coração dela tem fervido, e eu estou até impressionado, mas eu tenho uma palavra que eu recebi, que está aí meu pastor Isaac por testemunha, toda a sua casa, em que Deus disse a mim, não atrapalhe o que eu vou fazer com ela, porque ela é minha. Tu deste a ela o alicerce, não é? Foi assim, né? Mas não me atrapalhe, porque eu vou usá-la como eu quero. E depois eu fiquei até entristecido com o Senhor. Falei, Senhor, mas é minha filha. Ele falou, antes de ser tua filha, é minha herança. Então, tapa a boca. Não reclama. E eu estou vendo hoje o que é que Deus tem preparado através da vida dela. E também a mim, que com 74 anos agora, virei missionário. Né? E quero levar uma igreja a realizar missões. Então, Deus tem colocado isso, e creio que o Senhor vai nos dar as condições de cuidarmos daquele lugar. Amém, queridos? Inclusive, numa cidade próxima, no meio do caminho entre a cidade que nós estamos falando e a capital Maputo, tem outra que é Maclã, agora me fugiu. O pastor da igreja é um médico, e a igreja, ele se alimenta de comida que são dadas. É um médico. A necessidade é muito forte. Então, eu peço aos irmãos que nos ajudem, e nos ajude a manter o nosso serviço social aqui da igreja. Quantas vidas não têm comido das cestas básicas daqui? Eu testemunho de um garçom que um dia me procurou chorando, e disse assim a mim, pastor, me ajude. Tenho 3 filhos. Estou desempregado. Não tenho como sustentá-los. Eu preciso de uma cesta. Eu liguei aqui, a Lu conversou com alguém, eu não me lembro, e prepararam uma cesta com bolacha para criança, com leite. E eu pedi que ele viesse retirar aqui na igreja e recebesse aqui uma oração, acho que foi a irmã Silvia Helena, com o pastor Ineildo. E ele levou a cesta. O que Deus fez com aquela cesta é inacreditável para muitos, para nós não, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. A cesta durou não sei quanto tempo. E enquanto ele usufruía da cesta, ele arrumou um emprego. Se alimentando da cesta, ele arrumou um emprego. E um dia ele me ligou e disse a mim, pastor, eu havia lhe pedido que o pastor tivesse condições de nos dar, por algum tempo, uma cesta.
não precisa mais. Eu já estou dando cesta para alguém, porque eu tenho um trabalho que me dá a condição de fazer isso. E como vocês fizeram por mim, diante de Deus eu me sinto na obrigação de fazer por alguém. Está empregado até hoje. E todas as vezes que faz tempo que eu não vou, mas todas as vezes que eu vejo ou encontro, ele me abraça e me beija. De gratidão por aquilo que a igreja fez por ele. A palavra traz duas ordenanças que nós não atentamos muito para elas. Cuidem das viúvas e dos órfãos. Cuidem, a obra é esta. Cuidem das viúvas e dos órfãos. Hoje, isto é bem claro para mim. Então, nós aguardamos, irmãos, que se nós tivermos o equivalente a 120 pessoas que deem R$50 por mês, e tudo isso vai ser explanado e mensalmente justificados, irmãos, e eu quero conversar junto com a Carol, com cada um daqueles que estiverem se inscrevendo, porque há de ser um ato glorioso. E Deus diz que nenhum trabalho que nós fazemos para Ele ficará em vão, porque Ele recompensa. E não é pensando na recompensa, porque a maior recompensa que nós vamos ter é ver aquelas crianças tendo o que comer. Amém, queridos? Então, e o bazar, não é? Nos ajude. Nos ajude, porque eu sempre, no final de ano, há a necessidade de abençoarmos as vidas aqui da região, comunidade, também vidas da igreja. Então, desde já eu quero agradecer os que voluntariamente têm oferecido, têm dado, tirado um pouco do que é seu, para podermos abençoar as vidas. Então, continuo pedindo aos irmãos que nos ajude como igreja. Peço que você abra a palavra do Senhor, que creio ser bem rápido, apesar de que toda vez que eu falo que eu vou ser rápido, é o tempo que mais eu demoro. Mas hoje eu creio que eu vou fazer jus ao que eu estou falando. Isaías, capítulo 56. Eu vou ler o verso 8, o verso 5, o verso 7 e o verso 8. Isaías, capítulo 56, e eu peço atenção, e eu quero até avisar a equipe de louvor, que ao encerrar a ministração, quando vocês subirem aqui, nós vamos cantar o último hino antes do ofertório. Só quero a Ti. Nós vamos fazer esse hino se tornar verdade dentro de nós. Só quero a Ti. Pastor Isaac dizia, nós não devemos, o Senhor não deve nada para nós. E nós não devemos estar aqui por causa das bênçãos dEle. Nós devemos estar aqui por causa dEle. E vamos ver o que Ele vai nos falar do que Ele tem reservado para nós. Verso de número 5. Eu creio que já esteja aqui no telão, porque eu estou vendo lá pelo vidro. E cada vez que põe no telão, é uma obrigação de vocês lerem, porque eu sei que vocês estão cansados de ficar sentados. Então, vamos ler todos juntos, prestando atenção no que é que Deus quer fazer com você, comigo e conosco. Muitas vezes Deus nos dá palavras aparentemente duras, nos corrige, nos exorta, mas Ele também quer realizar algo conosco. Vamos ver o que Ele quer fazer? Vamos ler todos juntos. Também minha casa
e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles. Isto é promessa. Quem está dizendo é o Senhor. Mas ele diz uma coisa: também lhes darei aonde? Aonde? Nem todos entendem isso. Verso de número 7. Olha o que ele quer continuar a fazer depois de nos levar à sua casa. Leiam. Também e os festejarei, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos aonde? Porque a minha casa será chamada casa de oração. Aonde que ele vai receber o teu sacrifício, o teu holocausto? Na casa dele. Verso de número 8, vamos. Assim diz o Senhor Jeová, que aí, olha agora, ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Chegou em nós. Nessas madrugadas que tenho me dobrado diante do Senhor, Ele tem me mostrado a alegria do coração dEle de te ver aqui dentro. Os hinos que foram cantados hoje foram hinos de intimidade. Não foram hinos, vamos dizer, empolgantes. Foram hinos de palavras de intimidade. Todos. Por isso que nós vamos repetir, só quero a ti, que deve ter outro nome, mas é o que eu me lembro, né? Só quero a ti. Eu não quero as tuas bênçãos simplesmente, eu quero a ti. Pai, fala conosco. Abre o nosso coração nesse momento. Quebra todos os laços do inferno e todos os cordéis de morte, e toda a pretensão do diabo de bloquear a nossa mente. Desfaça todo o projeto do inferno e nos dê alegria de ouvir a tua voz. Eu te suplico isso em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Podemos assentar. Hoje, tem doutrinas de líderes, de igrejas, que dizem que não precisa mais de igreja. Cada um pode servir ao Senhor na sua própria casa. E eu, quando olho para essas palavras proféticas, eu vejo que o olhar, o projeto e a ordenança do Senhor é exatamente o oposto. Deus, quando te vê, ouvindo a sua voz, o coração dele explode de alegria. Nós pudemos ver aqui que quem falou tudo isso que lemos foi o Senhor. Ele falou ao seu povo. E ele disse o que quer fazer com o seu povo. Quero festejá-los na minha casa. E quero festejá-los recebendo o teu holocausto, o teu sacrifício, a tua entrega. Isto é dízimo verdadeiro, porque é o tempo. Romanos 12,
falamos na quinta-feira e vamos continuar trazendo sobre o propósito, a visão que Deus tem da tua vida. E o problema é que só basta Deus olhar para mim e ter comigo uma atitude de carinho, o diabo passa a me odiar e tenta me destruir de todas as formas. Porque ele percebe que há um amor glorioso e sacrificial de Deus pela minha vida, pela tua vida, pelas nossas vidas. Quando Deus fala para o inimigo que comparece diante dele sobre Jó, não precisava falar mais nada além da primeira frase, quando ele diz assim: viste o meu servo Jó. Só o fato de te chamar de servo, o inferno já se levanta, porque quando Deus te chama de servo, é que Ele tem prazer no teu servir, é porque o teu serviço tem alegrado o coração dele. Senão Ele não chamaria. Deus não é falso, Deus não mente, Deus não se arrepende. Quando Deus traz um elogio a alguém, não é elogio, é a fonte de alegria do coração dele. Quando Ele fala que a alegria dele é você estar na sua casa, e Ele diz: eu também os levarei, além de dar um nome, que é um nome eterno. Apocalipse diz que Deus vai escrever o nosso nome numa pedrinha branca, vai nos entregar um novo nome, está aqui: eu vos darei um nome melhor do que de filhos e de filhas. O que pode ser melhor do que nome de filho? Você, quando olha para o teu filho e diz: meu filho, aquilo é um prazer, aquilo os teus lábios revelam uma doçura. Agora é Deus falando com você: eu vou te dar um nome melhor do que filho e de filha. Você entendeu? Como é bom dizer: eu sou filho de Deus. Mas Ele está dizendo que vai me dar algo que suplanta. E Ele diz o quê? Darei a cada um deles que nunca se apagará. Quando Deus escreve, e a palavra diz que Ele, em Coríntios, que Ele não escreve com tinta, e nem com caneta, e nem em tábuas de pedra. Ele escreve nas tábuas de carne do coração, não com caneta, mas com o Espírito, e não com tinta, mas com sangue. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é o que Ele quer fazer, e tem feito. Então, qual a importância da igreja diante de tudo isso? Qual a importância de um templo? Qual a importância de estar reunidos com os santos? E qual a importância da presença manifesta de Deus no meio do seu povo? Tem valor isso? Eu lhes pergunto, tem valor isso? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu os levarei à minha casa, eu os levarei ao meu santo monte, eu os festejarei na minha casa. Ora, então, qual a importância desse lugar? E te digo uma coisa muito forte: quem ama a Deus, ama a sua casa. Você entende isso? Quem ama a Deus, ama esse lugar. Quem ama a Deus,
ama este momento. Quem ama a Deus, ama a presença dEle num momento como esse. Eu ouvir a voz dEle, queria que você compreendesse, muitas vezes não há palavras nos nossos lábios e nem na nossa condição linguística. Não há uma palavra no segundo nosso presbítero Fabiano, não há uma palavra sequer no vernáculo. É difícil essa. Escreve. Não há que possa expressar o privilégio de você ouvir Deus falar. Nada se compara a isso. E eu estou aqui nessa noite, porque o Senhor está me dizendo que Ele me dará na sua casa e dentro dos seus muros um lugar e um nome. Melhor do que o de filho e de filha. Muito maior. É lindo quando lemos poeticamente que Deus faz a nós muito mais do que pensamos ou imaginamos. Mas Deus já está revelando que o que pensamos ou imaginamos não é nada diante do que Ele tem a fazer. Não é nada diante do que Ele quer te dar. Agora, por que eu suprimo? Por que eu prendo? Por que eu deixo e permito que os meus traumas sufoquem a alegria de eu ouvir a voz do Senhor? Porque quando eu estou num lugar que Ele tem prazer, eu posso dizer que Isaías diz assim: ouvirás uma voz nos teus ouvidos. Este é o caminho. Ele está falando de Jesus Cristo. Andai nele, sem te desviar, nem para a esquerda e nem para a direita. Ouvirás. Todas as vezes que eu entro nesse lugar, aonde Deus prepara uma reunião dos santos, eu ouço Ele falar. Não é o homem que fala. Irmãos, não há capacidade humana para subir nesse lugar e falar do Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Não há. Ainda que muitos possam nos taxar de loucos, eu tenho toda a segurança, veracidade no que eu vou dizer. Deus fala, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você nessa noite. Olha o lugar que Ele quer te pôr. Os que amam Deus, os que amam o Senhor, amam a sua casa. E esses que amam o Senhor, não abrem mão de estar na sua casa junto com o povo de Deus. Nós não nos reunimos numa condição social, não. Nós não nos reunimos porque somos amigos, porque temos alguma intimidade, não. Nós nos reunimos porque queremos ouvir o cabeça deste lugar falar ao nosso coração. Por isso. O Salmo 28, verso 8 diz assim: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, lugar onde a tua glória assiste. Eu amo o Senhor. O salmista, no Salmo 27, 4, ele diz o quê? Uma coisa eu pedi ao Senhor e vou buscar. Que eu possa estar todos os dias da minha vida. Algumas traduções dizem que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. É aqui que Ele te liberta.
Posso repetir? É aqui que Ele te liberta. É o único que te conhece por dentro. É aqui que Ele quebra os laços do inferno que tentam prender a tua alma. É aqui que Ele destrói o laço do passarinheiro para que não prenda a alegria de servir a Ele. É aqui que Ele te cura. É aqui que Ele te livra de toda cilada do inimigo. É aqui que Ele te livra dos precipícios. É aqui que ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, Ele diz, eu estou com você. O meu cajado e a minha vara te consolam. É aqui que você ouve Ele dizer, ainda que teu pai e tua mãe te desampararem, eu não te desampararei. Irmãos, há um lugar. O Senhor escolheu um lugar para reunir, o Senhor Jesus escolheu um lugar para reunir a sua igreja primeira. 13 membros. Com Ele. Todas as vezes que Ele queria trazer algo secreto, Ele se reunia em algum lugar. Sinta-se privilegiado dele te trazer à casa dele. Inclusive para você aliviar a tua alma. Quantas coisas nos afastam da casa do Senhor. Irmãos, essa pandemia que veio, e a raiz da procedência dela, foi exatamente com o propósito de destruir o privilégio de estarmos na casa do Senhor para servi-lo. Tanto que não aqui, mas em muitos lugares, muitos não voltaram. Uma cilada maligna. Muitos partiram. Servos de Deus, inclusive. E muitos que tinham tanta alegria, hoje perderam o prazer. Mas cabe aos privilegiados, que enxergam a bem-aventurança dele sobre a tua vida, de te trazer nesse lugar. Eu estou dizendo este lugar como exemplo daqui. Não estou dizendo que é só aqui. Tem muitos lugares que o Senhor está presente. Mas eu me refiro aqui. O privilégio e a bem-aventurança que você tem de se reunir. Este templo é a reunião dos templos espirituais que se ajuntam para tributar ao Senhor a gratidão do nosso coração. Muitas vezes, chegamos à casa do Senhor aflitos. Aflitos. E por causa, aflição por causa dos acontecimentos terrenos com a minha vida. Quantas vezes não entrei angustiado? E queremos muitas vezes respostas dele para tudo que estamos passando. E muitas vezes eu indago o Senhor. Mas por que eu tenho que passar por isso? Sou teu servo. Eu muitas vezes, amados, disse isso. Senhor, a pior coisa que eu tenho feito na minha vida é te servir.
Se é que podem dizer isso. Então, se eu tenho prazer e alegria em te servir, por que, Senhor? Muitas vezes tenho sido podado. Com acontecimentos criados e projetados em mentes humanas, que são verdadeiros instrumentos do diabo, que se levantam para destruir a minha vida. Só que a palavra diz que Deus sabe melhor do que você o que você passa por dentro. Até orar errado, nós oramos, Senhor, se tu soubesses o que eu estou vivendo e o que eu estou passando. Ele fala, fica quieto, você nem sabe. Eu sei, porque eu conheço o teu interior. Mas, meus irmãos, caminhar com o Senhor não me impede de entrar num lugar aonde Ele quer festejar com a minha vida, de eu entrar angustiado ou aflito. Quantas vezes eu fui realizar a obra do Senhor sem condição física, orgânica nenhuma. Pastoreava uma cidade do interior, fora São José. E quando foi numa sexta-feira, eu tive uma cólica renal. E fui internado. No sábado cedo tinha batismo. Passei a noite sob medicamentos. E o médico queria me segurar para continuar avaliando se não havia necessidade de uma cirurgia. Dores horríveis. Quem teve cólica de rim sabe. E quando deu 6 horas da manhã, o batismo tinha sido marcado para as 8 horas. Doía. Chamei o médico e disse, doutor, eu preciso ir embora. Ele falou, embora como? Você nem anda. Eu falei, eu tenho um compromisso. Que compromisso, rapaz? O primeiro compromisso é você. Eu falei, não, doutor, eu preciso sair. Doutor, me aplica um analgésico. Porque eu preciso ir embora. O médico falou, então você só sai daqui assinando um termo de responsabilidade, que você é responsável por qualquer coisa que aconteça com a tua vida e que o hospital está isento de qualquer culpa. Falei, pois o senhor pode trazer que eu assino. Irmãos, eu estava andando assim, porque a dor era do lado, eu não aguentava endireitar. E o médico ainda falava, como você está? Doutor, me traz a folha. Eu assinei. E eu fui para o batismo. Quando eu fui entrar nas águas, era eu, pastor, e tinha uma quantidade razoável de pessoas. Eu orei, e eu disse, Senhor, eu estou com dor, que estas águas sejam tocadas por Ti, para se tornar águas que curem. Eu fui, me troquei, entrei nas águas, e começamos o batismo. E depois de algumas vidas que já havia mergulhado, eu me dei conta que eu estava sem dor. Eu não havia percebido tal a alegria de mergulhar aquelas vidas. A cólica sumiu.
Terminei o batismo. Me deu vontade muito forte de urinar. E eu lembro que fui com a própria toga batismal no banheiro, molhado. E no expelir da urina eu escutei um barulho, plim. Eu olhei dentro do vaso, alguma coisa havia caído. E quando eu olhei e vi, de imediato eu enfiei a mão. Por quê? Eu não sei o que vocês riram, sem nojo. Ué, é tua mesmo. Hã? E quando eu levantei, era pedra. Eu expeli a pedra. Deus é tão lindo, que vocês que já expeliram cálculo renal, pode ver uma pedra escura, marrom escuro. Aquela pedra que eu expeli era azul, rosa, verde. Era linda. E eu me esqueci do que ela tinha me causado, de tão linda que era. Fui para casa, coloquei numa caixinha de joia. Guardei. Estou num culto, numa noite. Enquanto eu estava na igreja, assaltaram minha casa. Levaram a pedra. Fizeram uma sujeira terrível, acabaram com a minha casa, mas levaram a pedra. Eu, depois de um tempo, mudei de lá, ainda bem, porque se o ladrão voltasse lá para falar que era falsa joia, ele não ia me encontrar. Deus é bom. Quando o meu coração anseia alegrar o coração dele, ele faz muito mais do que eu penso ou eu imagino. Ele vai além do meu pensamento, da minha lógica humana. Então, ainda que eu entre nesse lugar angustiado, aflito, ele não permite que eu saia do jeito que eu entrei. O salmista viveu isso. Quando você leu lá o Salmo 42:5, 43:5, o salmista, num diálogo dele com ele próprio, ele diz assim: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Você sabe que tem hora que você precisa conversar com você? Tem algumas pessoas que falam assim: eu estou precisando ter uma conversa com os meus botões. Mas é mesmo. Há momento que eu preciso ir na frente do espelho e dizer para mim: por que você está assim? E até perguntar para mim mesmo: quem é o teu Deus? Quem é o Deus a quem você serve? Ele não fez nada por você? Estou perguntando para mim mesmo, eu estou me olhando no espelho. Nunca me deixou. Nunca me abandonou, nunca saiu de perto de mim. Nunca encolheu a sua mão. Tanto que quando oramos errado em dizer: Senhor, estenda a tua mão. Ele diz: eu nunca encolhi. A mão dele nunca se encolhe, quem encolhe é nós que encolhemos a nossa. Somos nós. Por isso que as quintas-feiras Deus tem me direcionado a trazer à igreja o que é que Deus quer fazer e quer te dar.
Ele dá uma ordenança a nós. Filhos, não ajunte tesouro onde a traça e a ferrugem consomem. Ajuntai tesouros antes, onde nem a traça nem a ferrugem existe. Nos céus. Entenda o que Deus, e para o que Deus te chamou. Porque dele, por ele, para ele, são o quê? Inclusive você. Você é dele, você é por ele, e você é para ele. Na nossa caminhada, aqui um capítulo à frente, aqui do 56, no 57, 10, diz assim: na tua comprida viagem te cansaste. Quem é que não cansa? Quando começamos a fazer as coisas para o Senhor, muitas vezes começamos a realizá-la com todo o ânimo, com toda a alegria, mas o tempo vai passando, as lutas vão se apresentando, os momentos difíceis vão se apresentando, as ondas vão se elevando, chega um momento que você fala: eu não tenho forças. Mas a seguir ele manda você se lembrar de algo. Na tua comprida viagem te cansastes. Aí ele diz: mas não dizes, não há esperança. Porque o que buscavas achastes, por isso é que você não adoece. Olha para o que Deus já fez para a tua vida. Olha da onde Deus te tirou. Você não tem noção de que dores que você teve, algum acontecimento orgânico que te gerou uma tontura, era para a morte. Passou. Deus tirou o dardo e curou a ferida. Aniquilou a força do veneno. Estava pregando quando éramos na Euclides Miragaia. No meio do culto, no meio da pregação, eu disse, Deus mandou eu dizer, e eu disse: há um homem aqui, determinado para morrer dentro de alguns minutos. E ele vai sentir a dor. Mas tão logo ele sinta a dor, Deus vai assoprar a canalização das suas veias e vai livrá-lo do infarto fulminante. Eu, quando falei isso, um homem deu um grito no fundo da igreja, altíssimo: ai! O povo aplaudiu. E depois ele foi confirmado que algo livrou daquele infarto. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus nos livra do que nem sabemos. O meu problema é que eu acho que Deus pensa como eu penso, que Deus tem uma razão como eu tenho, que a lógica de Deus é como a minha. Por isso eu declaro que o que lemos nessa noite é uma palavra profética para a tua vida. Eu lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno, darei a cada um deles, que nunca se apagará. Eu posso dizer com toda segurança, eu posso dizer, quero que você tenha segurança em dizer,
Você tem convicção de que o teu nome está escrito pelo Senhor nos céus? Tem. Não diga sem ter. Tem. Então ninguém vai apagar. Ninguém. Foi escrito com o sangue do Cordeiro. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, e ainda diz, ainda juntarei outros àqueles que já se ajuntaram. Quando eu ouço o Senhor falar, eu não tenho a mínima dúvida de que é uma palavra profética. Porque Ele pode, porque Ele conhece o meu futuro. E não há engano na boca dEle. Não há engano. Quando eu amo a casa do Senhor, amo ouvir a sua voz, porque a voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor é como labareda. Ele queima tudo que é impedimento e despedaça tudo que tenta impedir a tua caminhada. A voz dele é isso. A voz dele, para quem o ama, é suave, mas para quem lhe causa dano é como trovão. Por isso, nessa noite, eu disse que eu ia ser tão rápido, porque quando eu estava meditando, o Senhor disse, se eu mostrar para os irmãos tudo o que eu escrevi, nós íamos ficar aqui até bem tarde. Mas o Senhor disse, basta isso, mostre o que eu quero fazer com cada um na minha casa. Só isso. Que Deus te abençoe. Que você enxergue isto. Que você entenda o projeto que Deus tem para você. E a palavra do Senhor que esmiuça a pedra, há de entrar no teu interior. E você vai notar o quanto Ele te ama, acima de filho e de filha. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir à equipe do louvor que já venha para cá. Não sei se alguém, muitas vezes tem sofrido angústias, aflições, mas note, você entra aqui abatido, e se crer no que Deus te fala, você sai daqui tão diferente. Essa palavra há de fazer isso conosco, porque há muitos angustiados aqui. Tem muitos com preocupação com o amanhecer. O dia de amanhã tem pesado sobre muitos. Mas eu quero te descansar. O dia de amanhã não nos pertence. Nós vamos deitar, vamos dormir. Nem vou repetir o que o pastor Israel fala, porque o que ele fala também atrapalha o sono, porque ele fala dorme, ronca, que ronca? Dorme, por favor, que enquanto você dormir, Deus vai pelejar por você. E a hora que você despertar, você não pode trabalhar no interior do coração de alguém, mas Deus pode ir lá
e mudar projetos contra você. Porque Ele te ama, porque você ama a habitação da casa dele. Pai, eu quero te agradecer, porque tu falas na simplicidade. Ajuda-nos a enxergarmos os teus planos sobre nós. Na tua longanimidade, temos alcançado a salvação. Tu tens sido longânimo conosco. Tu tens sido perdoador, reconciliador. E tu disseste quando criaste a tua igreja: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, Senhor, nos ajude a darmos a Ti toda a liberdade para Tu trabalhares no nosso interior. Que esta simples palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser e possamos descansar nos teus projetos sobre a nossa vida. Dá-nos uma noite de paz. Prepare, Senhor, tudo como Tu desejas. Se aproveres a Ti o despertarmos, possamos despertar para um dia que o Senhor fez e que tens ordenado que temos que nos alegrar, nos regozijarmos nele, porque ao final do dia veremos como Tu trabalhas por nós. Tome cada um em Tuas mãos e receba, Senhor, a nossa gratidão por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu nos tens dado, por tudo que Tu tens realizado em nossas vidas. Receba a nossa gratidão e com o coração cheio de gratidão, reconhecendo o quanto Tu nos amas, nós dizemos com alegria nesse momento: Amém. Amém, amém, amados. Vamos louvar com esse cântico.